Graças a Deus. Apocalipse, capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos falar a respeito da abertura do 7º selo, os 7 anjos com as 7 trombetas e a respeito das 4 primeiras trombetas aqui no capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Amém? Sente-se nessa noite. Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução aqui a respeito do capítulo de número 8. Há uma gama, irmãos, há várias linhas de interpretação do Apocalipse e desse texto também, como nós temos falado, né? Aqui nós vamos entender quando começa o princípio dos juízos de Deus sobre a terra. Lembrando que esse período aqui é durante a grande tribulação, o segundo período da grande tribulação, ou seja, na metade da grande tribulação. Passaram-se 3 anos e meio, então vai começar a vir aqui os juízos de Deus sobre a terra, ok? Para julgar e já para trazer, no caso, o castigo para os pecadores que permaneceram, que ficaram aqui durante o período da grande tribulação. Então, o texto ele fala assim: havendo aberto o 7º selo, é o cordeiro que está abrindo, é Jesus quem está abrindo o selo, né? Fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Essas trombetas são como se fossem anúncios. Eles tocavam a trombeta, a gente vai ver isso logo na sequência. Tocavam a trombeta, e logo que era dado o toque da trombeta, acontecia então a catástrofe ou o castigo vinha sobre a terra. Lembrando que a Bíblia fala muito a respeito de trombeta. Era usada para chamar o povo para a batalha, né, para o exército, para se mover quando eles sairiam do acampamento onde o tabernáculo estava montado. Também era tocada a trombeta. Ouvia-se som de trombeta quando no Sinai também. Barulhos de trombeta, buzina no Sinai, quando a glória de Deus se manifestava. Então, aqui essas trombetas está falando de um anúncio de algo que está por vir, que está por acontecer. Mas o que chama a nossa atenção aqui no capítulo 8, versículo 3 é o seguinte: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Lembrando que no tabernáculo também, no templo de Salomão, havia um altar que era chamado um altar de incenso. Não era esse incenso que o povo queima hoje para tudo que é coisa, não. Eram especiarias, verdadeiramente especiarias especiais, né? Era utilizado de materiais especiais e fabricava-se incenso então. E era tirado então a brasa do altar que queimava de noite e era colocado sobre o altar do incenso. E aquele incenso subia com uma adoração diante de Deus. Aqui no céu, esse incensário representa o quê? As orações dos santos de todos os tempos que nesse momento estão sendo colocadas diante de Deus. Eu falei já aqui nos outros dias que nenhuma das nossas orações, irmãos, nenhuma das nossas orações ficam longe do ouvido de Deus. Muito pelo contrário, todas as nossas orações estão diante do Senhor. Talvez nós não vamos ver, eu creio que nós não vamos ver mesmo todas as nossas orações respondidas, mas elas estão diante de Deus. O Senhor ouviu, e o que Ele ouviu e não respondeu está reservado. E muitas das orações que se referem aqui no capítulo 8, versículo 3,
é oração de pedido de justiça, oração de clamor da igreja, para que o mal seja contido, para que o mal seja aniquilado. E essas orações, então, neste momento, elas vão subir diante de Deus. Quando o anjo pega aquela brasa que tira do altar e coloca ali sobre o incensário, dentro do incensário, esse incensário, então, aquela fumaça sobe diante de Deus, ele recebe a oração, mas esse incensário, então, depois o que acontece com ele? É jogado sobre a terra, ou seja, o castigo por causa do mal virá sobre a terra nesse tempo da grande tribulação. Então o que está falando aqui? Que a oração dos santos, ela está sendo respondida. Quando nós oramos para que Deus detenha o mal, quando nós oramos para que Ele pese a sua mão sobre o mal, ela vai ser respondida, essa oração, vai ser concluída essa oração aqui durante a grande tribulação, com as 7 trombetas. Vamos lá então, o anjo, no versículo 5, o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Versículo 7, e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Amém? Estamos aí, não sei se vocês acompanharam aí as últimas notícias. O Pantanal está em chamas. Viram aí alguma coisa? 50 anos nunca se viu uma queimada do tamanho que está acontecendo aqui no Pantanal Mato-Grossense. Nunca houve isso. Porém, a Bíblia está falando aqui, que vai morrer a terça parte de toda a vegetação de sobre a terra. É o mal, é por causa do mal, é o castigo por causa do pecado que virá sobre a terra. Se o povo está preocupado aí com que vai faltar oxigênio, que a camada de ozônio está sendo afetada cada vez mais por causa da ação humana, então você imagina o que vai acontecer aqui no período da grande tribulação. Então essas trombetas, à medida que elas vão sendo tocadas, vai se intensificando o castigo sobre os homens, o castigo sobre os maus, sobre os pecadores que estão aqui durante o tempo da grande tribulação, Então saraiva e fogo misturado com sangue, algo semelhante ao que aconteceu no Egito com a 7ª praga nos dias de Moisés. Saraiva está falando de quê? Granizo, é pedra, já está acontecendo aí, já está caindo umas pedras, a gente viu na semana passada aqui, infelizmente no nosso estado, mas vai ser algo muito maior, vai ser algo que a gente não viu ainda. O próprio Jesus fala a respeito disso, um tempo como nunca houve sobre a terra. Aqui caiu algumas pedras de granizo, o tamanho da bola de ping-pong. Imagina então como vai ser nesse tempo aqui. Mas além disso, a Bíblia está falando aqui, saraiva e fogo misturado com sangue. Então eu creio que seja mais ou menos o que? Falando na questão científica, vamos dizer, como é que vai cair saraiva? Pode ser meteoritos, pode ser pedaços de meteoritos, entendeu? Que vai cair já pegando fogo e vai incendiar a terça parte de toda a vegetação que está sobre a terra. Ok? Então, se já está difícil hoje, muita gente preocupado com a questão da natureza, do meio ambiente, a gente tem que cuidar mesmo, é verdade, mas nesse tempo haverá um tempo de destruição sobre a terra, ou seja, é o anúncio dos juízos de Deus. Mas eu quero dar um alerta para você, que isso aqui é só o começo ainda, porque quando a gente começar a falar a respeito das taças, aí a coisa vai ficar muito pior. Então, primeira trombeta, grave então, morreu a terça parte, então, como fala aqui, morreu a terça parte da terra, foi queimada, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Aí você já pode ver o caos que vai acontecer. No Egito caiu ali aquela saraiva que quebrou todas as plantações, então vai afetar a agricultura, vai afetar a pecuária, porque os animais estiverem no campo, primeiro não vai ter o que comer, o que não morrer com granizo não vai ter o que comer. Então você imagina o caos que vai começar a ser instaurado com a abertura da primeira trombeta, tá? A segunda trombeta, versículo 8:
O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. O que são as naus? São os navios, os grandes transatlânticos, os grandes cargueiros que cruzam os oceanos aí. A terça parte vai afundar na abertura da segunda trombeta. Vai morrer a terça parte de toda a vida marinha. Então aqui está falando, ele viu como que um monte pegando fogo. Ele imaginava, não tinha relatos do que era um meteorito, o que era um cometa, um meteoro, ele não sabia disso. Mas é possível que seja um grande meteoro que vai atingir os oceanos, ok? Algo já descendo, pegando fogo. Então a gente pode imaginar nos nossos dias que pode ser um grande meteoro que vai afetar, então aí toda a parte dos oceanos, na verdade, como a gente tem falado aqui, Alguns concluem que pode ser um míssil atômico, pode ser alguma coisa nesse sentido, ou um grande meteoro, ou um vulcão. Mas se a gente interpretar literalmente, praticamente aqui, a gente pode trazer aqui uma interpretação que deve ser um grande meteoro que vai atingir a Terra. A gente escapou algumas vezes já, que passou perto, mas esse vai atingir a Terra em cheio, ou melhor, vai atingir o mar, tá? Então vai morrer a vida marinha, outra vez vai afetar diretamente a questão da alimentação também, As cargas que estarão sendo transportadas, as pessoas que estarão viajando vão morrer, porque se vai afundar o navio, vai morrer gente com esses navios também aí, na realidade, ok? Vamos lá, versículo de número 11. Lembrando que a igreja, ela estará na glória, ok, irmãos? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Ou seja, as águas dos rios e das fontes, elas foram envenenadas por causa dessa grande estrela que caiu do céu, chamada então aqui absinto, O absinto é uma planta de gosto amargo que se conhece, normalmente encontrada no Oriente, na Síria e na Palestina. Por isso Deus aplicou a ela este nome, porque o homem estará desfrutando nesses dias uma série de amargores, ou seja, toda a dificuldade que vai vir sobre a terra. Essa planta representa na Bíblia o julgamento divino, tá? Então vai envenenar. Primeiro cai no mar. Essa segunda estrela aqui, segundo fala a palavra, ela vai cair nos rios, vai afetar toda a água doce, ou melhor, a terça parte da água doce, como diz aqui, vai se tornar amarga, e as pessoas que beberem vão morrer, ok? Amém, irmãos? Amém. Fica tranquilo, vamos estar na glória, tá? Luta para você estar na glória, ok? Você subir no arrebatamento. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Ou seja, se esses primeiros aqui, esses 4 aqui, já causou o que causou, esse anjo está dizendo que os 3 que virão vai ser ainda pior, ok? Então, esse quarto anjo aqui, ele vai fazer o quê? Quando a sua trombeta tocar, ele vai fazer o quê? Vai ser afetado então a terça parte do sol, da lua e das estrelas serão feridas, para não dar o seu brilho, no caso, aqui falando, como no 6º selo, obstrução da luz solar incidindo sobre a terra, lua e as estrelas. Haverá então o que? Escuridão.
Mais uma vez, se afeta o sol, se afeta a lua, automaticamente vai afetar também a agricultura. Tá? Então haverá já escassez de alimento novamente. Então a gente tem que pensar um pouco a respeito disso. Haverá escuridão. Alguns intérpretes da palavra de Deus usam essa referência aqui, que vai haver escuridão, mais escuridão à noite, e vai haver escuridão também durante o dia, porque Jesus, a luz do mundo, foi rejeitada pelos homens. Eles não quiseram a luz, então virá trevas, né? Trevas espirituais e trevas, literalmente falando, físicas, na verdade, sobre a face da terra. Amém? Vamos lá então. Capítulo 9 agora, a quinta trombeta. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cachos de mulher. E os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, em grego Apollyon. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Ok? Essa estrela, segundo alguns intérpretes da palavra também, essa estrela que cai agora, que ele fala aqui no versículo 1, né, que cai do céu e caiu sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, alguns dizem que é o próprio diabo, que é lançado então completamente agora sobre a terra. Ele já foi lançado, né? A Bíblia fala que ele foi lançado do céu, porém nós entendemos que ele habita nas regiões celestiais, aqui, né, nos ares. Mas ele vai ser lançado sobre a terra, né? Segundo alguns intérpretes do Apocalipse falam a respeito disso, e vai ser lhe dado a chave do abismo para liberar esses gafanhotos, tá? Nós não podemos falar aqui que literalmente são gafanhotos, porque até tem face de homem, tem cabelo de mulher, tem dente de leão, tem cauda como escorpião. Alguns também intérpretes dizem que são demônios que vão ser liberados, que estão aprisionados e que vão ser liberados para atingir a terra, ok? Por um período de quanto tempo? 5 meses. Quem é que eles vão afetar? Todos aqueles que não têm a marca de Deus. Primeiro, os 144 mil que estiverem ali, alguns daqueles que estiverem vivos ainda, não vão ser tocados por esses escorpiões. Aqueles que aceitaram a Cristo, que têm a marca de Deus, eu creio também assim, que não morreram ainda durante a grande tribulação, também não vão ser afetados por esses gafanhotos. Porém, aqueles que serão afetados, como diz aqui a palavra, eles não vão tocar na vegetação, não vão tocar em nada, né, de vegetação, mas eles vão picar os homens, as pessoas que estiveram vivas naquele tempo ali, né? Eu achei que ninguém foi picado por escorpião. Alguém já foi? Não, né? Mas diz que é terrível, né? Causa uma dor terrível, né? Provoca muitos sintomas colaterais no corpo da pessoa. Então ele fala aqui que será semelhante ao tormento do escorpião quando pica o homem. Então, eu creio que vai gerar infecção, vai gerar febre, vai gerar dor. E a Bíblia está falando aqui, ó, que essas pessoas sofrerão
por um período de 5 meses. Imagina o tormento que será, porque a Bíblia fala aqui, que naqueles dias eles buscarão a morte, eles vão desejar morrer do que sentir aquela dor, mas a morte vai ser tirada de sobre a terra durante 5 meses. Amém? Eu não quero estar aqui para ver. Deus nos livre e guarde disso aí, na verdade, né? Mas é um período terrível que virá sobre a terra. Outra coisa que chama a nossa atenção aqui, no versículo de número 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens, né? Nós podemos interpretar isso aqui literalmente, né, como se fossem ali criaturas ou demônios, na verdade, que vão vir sobre a terra naquele período ali, né? Ou gafanhotos que vão tomar uma forma diferente, como está falando aqui o texto, tá ok? No versículo de número 10, ele fala aqui antecipadamente que é um grande exército, na verdade, de gafanhotos. Tinha o cauda semelhante dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei. Chama a atenção porque os gafanhotos naturais que nós conhecemos, e quase chegou aqui no nosso estado, eles não têm rei. Eles não têm um líder ali no meio daquele enxame. Eles não têm rei. Eles agem em grupo, na verdade, sem a ordenança de um rei. Mas esses gafanhotos aqui, a Bíblia está falando que eles têm um rei, e ele dá um nome, que é o próprio diabo, é o próprio Satanás aqui, né? No versículo 11, tinham sobre si rei, o anjo do abismo em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego Apollyon. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Então, indiretamente, todas aquelas outras trombetas afetaram o homem, mas agora diretamente, né? Serão picados, atormentados por esses demônios ou por esses escorpiões, como diz aqui a palavra de Deus. Esse é o primeiro ai. O anjo fala de 3. Vamos para o segundo, a 6ª trombeta, versículo 13 do capítulo 9. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Amém? E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices, como diz aqui o próprio texto, ok? Esse 6º anjo, então, essa 6ª trombeta, vai falar então que vai morrer a 1/3 parte da humanidade, que estará viva ainda nesse período da grande tribulação, ok? Nós podemos aqui, irmãos, trazer uma interpretação aqui. Vai ser liberado 4 anjos, né? Que são 4, não 4 anjos, eu digo 4 anjos caídos, como o próprio Lúcifer, né? Que eles estão acorrentados junto ao rio Eufrates. O rio Eufrates, irmãos, é praticamente a base de toda a humanidade. Era por ali que estava o Jardim do Éden, foi ali que Adão e Eva caíram, foi ali que aconteceu o primeiro homicídio, e esses 4 anjos
estão presos no abismo, né? Naquela região ali do rio Eufrates, e eles vão ser soltos então para atormentar a terra, ok? Esses demônios que já tem hoje já atormentam, imagine esses aqui que estão preparados, reservados para esse dia, tá ok? Nós não podemos trazer uma interpretação completamente certeira do que está falando aqui. Está falando aqui no versículo de número 15: foram soltos 4 anjos que estavam preparados para hora e dia e mês e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Nós podemos trazer uma interpretação de que, possivelmente, quando fala de cavalo, geralmente na Bíblia está falando de um instrumento de batalha, um instrumento de guerra. Hoje ninguém mais vai com cavalo para a guerra, não é verdade? Se usa tanques, se usa caças militares, se usa tudo que é tipo de armamento, de tecnologia para matar as pessoas na guerra, na verdade, né? Aqui fala de fogo, fala de enxofre. É possível que ele estava vendo ali bombardeios, bombas que estavam sendo lançadas sobre a humanidade. Nós não podemos dar com precisão, mas é possível que o que ele estava vendo aqui era uma grande guerra, uma grande batalha que estava acontecendo, o que levou à morte então da terça parte da humanidade que estava viva aqui durante o período da grande tribulação, ok? É forte, né? Mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Então aqui alguns creem que sejam cavalos literais com seus respectivos cavaleiros, outros creem que sejam cavalos sobrenaturais, e o terceiro grupo não crê em nenhum dos dois, assim como sendo armas modernas de guerra, como a gente falou aqui, né? Essa terceira corrente é a mais aceita pela atualidade, que serão instrumentos de batalha que os homens vão estar utilizando naquele período ali, dominados por esses demônios, né? Que vão estar soltos sobre a terra. Agora, o que chama a nossa atenção é que, apesar de ter morrido a terça parte da humanidade, os que ficaram vivos, veja só, né? Os outros homens, versículo 20, os que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias. Ou seja, nem a morte de toda essa gente, nem os castigos que estavam vindo ali, aquebrantou o coração desse povo que vai estar vivo durante o período da grande tribulação, após esta sexta trombeta, ok? Amém?